Pois é, pois é, pois é poesia, poesia ou não. Numa palestra proferida em 1985, Richard Feynman, Prêmio Nobel de Física em 1965, dialoga com o público sobre o campo da inteligência artificial. Num dado momento, alguém lhe pergunta: Feynman, o senhor acha que haverá uma máquina que possa pensar como os humanos e ser mais inteligente do que os humanos? Feynman responde que as futuras máquinas não vão pensar como os seres humanos, da mesma forma que um avião não voa como os pássaros. Os aviões também voam, mas diferentemente dos pássaros, não batem asas. São processos, dispositivos e materiais distintos. Outra questão de as máquinas superarem a inteligência humana reforça Feynman. O ponto de partida está na própria definição de inteligência. A expressão inteligência artificial foi cunhada há décadas e tem habitado o imaginário humano desde então. Vejam, na Ilíada de Homero, século 8 a.C., Hefesto, o deus grego da metalurgia, da escultura e dos ferreiros, cria autômatos de metal e servos de ouro para o ajudarem nas suas tarefas. Prometeu cria pessoas a partir do barro e, pasmem, no livro As Viagens de Gulliver, 1726, Jonathan Swift descreve o mecanismo com o qual até a pessoa mais ignorante poderá escrever livros de filosofia, poesia, política, direito, matemática e teologia sem o menor auxílio da genialidade ou do estudo. Até pouco tempo, tudo isso seria ficção científica, mas devido aos avanços da inteligência artificial, está cada vez mais palpável, dizem por aí. Só para ilustrar no texto A Morte do Autor, Roland Barthes trata da morte simbólica do autor, não da pessoa física legal com direitos e deveres. Barthes declara que para devolver à escritura o seu futuro, é preciso inverter o mito, ou seja, o nascimento do leitor deve pagar-se com a morte do autor. Já com o advento da IA, o cenário é outro. A coisa se complica. Todos os dias, contextos, argumentos, inúmeros mecanismos com automação inteligente proclamam a morte do autor. Não no conceito de Barthes, mas sim seu completo apagamento. Então, por essas e por outras, o Pois é Poesia traz o tema IA e autoria. O autor morre no final? Tema delicado, porém pertinente e necessário. Convidamos uma especialista em IA, como também outros profissionais de diferentes áreas que, de uma forma ou de outra, têm relação direta ou indireta com a IA. Vamos tentar elucidar melhor alguns pontos. Fazendo analogia com o futebol, como muito gostava Nelson Rodrigues, um autor que muito admiro, queremos saber se neste jogo a autoria vai jogar junto, ficará no banco de reservas ou será expulsa da partida. Bom, eu sou Reinaldo Bessa, músico, poeta, escritor e professor, e este é o Pois é Poesia, Arte no Plural. Sejam todas e todos muito bem-vindas, bem-vindos. Agora sim, para começo de conversa, eu vou chamar Eliana Loureiro, né? Eliana Loureiro é autista, professora da FAAP e da ISPM, além de pesquisadora de inteligência artificial no Instituto de Estudos Avançados da USP. Atualmente está terminando o doutorado em Ciências Humanas e Sociais com co-orientação na neurociência na UFABC. Eliana Loureiro, querida, por favor, chegue aí, seja muito bem-vinda ao Pois é Poesia, Arte no Plural. Tudo certo? Tudo certo, prazer estar aqui, boa noite. Tudo bem, né? Eu vou já soltar O Pois é Poesia aqui tem um viés, é um programa de entrevista, mas ele tem um viés pelo menos um pouquinho mais provocativo dentro de cada tema, né? A gente procura intensificar um pouco as respostas dentro de cada tema, tentando tirar aí o máximo possível dos entrevistados de forma bem inusitada, certo? Então, na primeira pergunta,
Na sua concepção, no que diz respeito à IA, esta é uma discussão apenas jurídica ou podemos também dizer que é uma discussão econômica, ambiental e principalmente ética? Então, o que eu costumo dizer para os meus alunos, que quando a gente fala de inteligência artificial, é como, assim, do meu tempo, é uma mudança tecnológica como o que a gente viu com a internet. A partir do momento que vem a internet, é uma mudança que acaba mudando tudo, né? Como faz a propaganda ali da Apple, isso mudou tudo. Então a gente tem ali impacto em toda a sociedade, em todas as esferas, seja a esfera econômica, seja na cultura, seja na questão ética, e a gente vai ter a mesma coisa agora com que a gente está tendo mais, a gente está vendo mais nessa revolução tecnológica da inteligência artificial. Certo. Há muitas definições de IA, né, espalhadas pela internet, há muita literatura, livros e mais livros, né? Fala-se numa IA fraca, forte, limitada, ANI, AGI e ASI, enfim, de forma acessível para os estudantes aqui do Pois é Poesia, né? Em poucas palavras, se possível, como você define a IA? Tá, eu vou pegar aqui uma apresentação que eu fiz com uma colega minha do doutorado, que é a Carla, e a gente fez na Crypto Rave, que é um evento, um congresso exatamente focado na área de tecnologia, que a gente explicou a parte da inteligência artificial. O que a gente coloca aqui é uma disciplina da ciência da computação que visa desenvolver sistemas com comportamento inteligente semelhante aos seres humanos. Então, seria isso uma inteligência artificial. Eu acho importante também dizer que aí você trouxe algumas concepções, IA fraca, IA forte. O que seria uma IA forte, na verdade? Uma IA forte seria um pressuposto que a gente tem, teórico, no sentido de que acredita-se que a gente vai ter realmente uma inteligência artificial que vai chegar na capacidade humana, mas a gente não tem isso ainda. Ainda você diz, né? A Isso gente quer ainda não dizer tem, ainda. isso quer dizer que é um Existe. projeto, ou pelo menos fala-se em um projeto, e a gente vai adentrar um pouco nessas questões. Eu tenho uma questão que o Miyakoto, de um depoimento que o Miyakoto disse esses dias, que inclusive esquenta um pouquinho essa discussão, né? Os artistas têm sempre uma visão muito diferente desses conceitos mais pré-definidos ou definidos que sejam, né? Mas eu queria saber o seguinte, Eliana, o conceito de IA é da década de 50, né? 1956, para ser mais preciso, né? Por que só agora essa discussão vem à baila com toda essa intensidade, todo este interesse? O avanço da tecnologia, claro, porém, o que mais levou a isso? Interesses mercadológicos, principalmente? Tá, a gente tem algumas questões também aí. Sim, o conceito, esse nome é criado em 56 pelo John McCarthy, no Sim, que foi a segunda conferência de Dartmouth, nos Estados Unidos, que a gente sim, fala. Ele sim. cria esse nome, que é uma inteligência artificial, que a gente usa até hoje, e a gente tem essa impressão, né, que surgiu nos últimos anos. Mas, como você bem disse, ele cria esse nome em 56. O que acontece? Nos últimos anos teve toda uma revolução, né? Desde 56 tem se trabalhado. Quando a gente pensa nos algoritmos das redes sociais, tem relação, sim, com a inteligência artificial. Então, o algoritmo de recomendação, a gente sabe que o Facebook, de acordo com as interações que você tem, ele vai mostrar mais um tipo de conteúdo, que é o tipo de conteúdo com que você mais interage. A gente tem a mesma questão ali com o Google. Tudo isso é inteligência artificial quando a gente está falando de algoritmo, mas a gente não estava usando esse nome. Existe até uma coisa que a gente fala nesse setor de inteligência artificial nos estudos, que a gente tem 2 momentos ali de invernos da IA, quando as pessoas passam a desacreditar na tecnologia da IA e param de falar dela, inclusive, porque teve esses momentos assim de descrédito. O que acontece nos últimos anos, que a gente tem um artigo criado
pelos desenvolvedores do Google, que ele cria a tecnologia Transformer, que é essa tecnologia que a gente vê nas tecnologias de IA generativa, que são as LLMs, as Large Language Models. O que tem nessa tecnologia Transformer? Ela tem uma mudança que ela vai fazer ali um jeito bem resumido, ela vai analisar, conforme você vai, digamos que você fosse escrevendo, qual seria provavelmente a probabilidade maior de ser a próxima palavra. E esse artigo, que se eu não me engano é de 2017 ou 2018, que aí você tem essa tecnologia Transforming, que é a grande mudança que a gente tem, que aí gera o ChatGPT a partir dessa inovação. Por isso que a gente começa a ouvir falar tanto de inteligência artificial. Inclusive, essa inteligência artificial que a gente fala, né, as LLMs, são inteligências artificiais generativas, que é um tipo de inteligência artificial que está dentro ali da inteligência artificial, mas é a generativa. Isso não faz parte da pergunta, é só apenas um comentário. Eu li na Super Interessante esses dias que uma das empresas do Vale do Silício, não vou citar nomes, enfim, mas estava usando fotografias dos usuários que não que estavam nas redes, mas que estavam no celular, em arquivo, para utilizar essas fotos para quê? Para treinar a IA. Então, o que é mais interessante é que a IA é inteligência artificial, mas é treinada com a capacidade humana. O Google, por exemplo, nós sabemos, o Google Tradutor, nós sabemos que ele é feito com as pesquisas de retalhos de conversas dos seres humanos, né, em todos os idiomas, jamaicano, chinês, e aí monta-se o Google e o Google dá essa resposta. Então, eu acho interessante, mas a gente vai conversando. Eu queria saber o seguinte, pelo que eu li, né, não existe ainda no que toca a IA uma regulamentação nem nacional nem internacional, certo? Pergunto isso porque os algoritmos de inteligência artificial, sabemos, agregam inúmeros benefícios, mas simultaneamente carecem de transparência, são difíceis de ser explicados e comprometem a privacidade. No atual momento, se algo der muito errado, Liana, o que é possível, né? A quem devemos nos reportar? Ou seja, não existe, primeiramente, não existe essa regulamentação, certo? Nem nacional, nem internacional. Ainda é uma coisa em trâmite. Eu vi que existe uma coisa ali para ser aprovado, enfim, mas não foi, nem no Brasil, nem fora, né? Então, assim, não existe, é isso? Você pode me confirmar? E caso, no momento, né, atual, agora, se der alguma coisa muito errada, o que é possível, a quem devemos nos reportar? Tá, vamos começar pela questão de as leis, aonde nós temos as leis. A gente tem, sim, uma lei que foi para a União Europeia, regulamentada, que é o AI Act. E o que é pensado, esse AI Act, ele é pensado por níveis. Então, no sentido de o quanto é o nível de risco que aquele tipo de IA pode trazer. Então, é um risco limitado, que são essas IA generativas que a gente usa no dia a dia em geral, um chat GPT, tal, tudo mais, um risco mínimo ou nulo. Aí ele já tem questões de alto risco, que são sistemas que manipulam o comportamento humano, nesse sentido de até de vício e tudo mais, eles também colocam como um risco inaceitável. E aí a gente entra essas questões que a gente está vendo nos últimos anos, que, por exemplo, as deepfakes, né, que são aqueles vídeos, e a gente tem tido, que até teve muito problema nas últimas eleições, que foram dos deep nudes, né, de principalmente mulheres da área da política foram ameaçadas com isso. Então, a gente tem esse modelo da União Europeia, o Brasil está seguindo esse mesmo caminho, também está colocando nesse lugar dos níveis de risco, mas ainda não foi votado, né? Está nessa coisa de ajusta, segue para votação e tudo mais. E nos Estados Unidos tinha alguns trâmites, e aí, quando
teve a eleição do Trump, e o Trump quis que tivesse muito mais liberdade para a questão da tecnologia, então acabou voltando ali para uma não estaca zero, mas para, de novo, discutir algumas questões de regulação. Então, realmente, nos outros países, a gente está numa questão de ainda discutindo quais vão ser as regulações, querendo prever, se preocupar com os possíveis danos dessa tecnologia, mas, ao mesmo tempo, não querendo barrar a inovação. Então, estamos aí em várias discussões. E só uma coisa que eu acabei não colocando, para você acabou faltando quando eu falei da IA fraca e da IA forte, que a IA forte é essa que a gente entende que talvez tenhamos no futuro essa IA realmente inteligente, que seja inteligente como a inteligência humana, porque ainda não chega perto. Aí existe uma previsão de que isso aconteceria em 2045, que a gente chama, né, a teoria que se criou sobre isso seria a singularidade. Sim, o conceito de singularidade, né? Exato. Eu perguntei sobre esse risco a quem nos reportar, porque nós sabemos que a IA já trafega em diversos universos, já ameaça várias profissões, mas na questão na área, no universo da saúde, o Conselho de Saúde, inclusive, evita diagnósticos mais delicados, ressonância magnética, enfim, através da IA, por quê? Porque existe ainda, necessita-se muito ainda da presença humana em certos diagnósticos. No entanto, a IA já é utilizada em alguns hospitais, enfim, grandes hospitais, e aí esse risco, caso aconteça de, por exemplo, um paciente ter um risco falso, né, um diagnóstico falso, como que fica isso, né? Mas você já respondeu, se quiser complementar, por favor, fique à vontade. Não, eu vou comentar porque realmente faltou, Bessa, acabei não falando muito da parte ética, até anotei aqui, mas acabou faltando, sinto muito. A questão ética, tem um livro que eu acho que é interessante, quem quiser se aprofundar no tema, que é de um autor do Kokenberg, que ele fala de ética na inteligência artificial. E ele vai trazer o que a gente está discutindo realmente no momento, como você trouxe da questão ética, de se acontecer alguma coisa, por exemplo, né, como você está trazendo, eu tenho um carro autônomo, o carro autônomo atropelou alguém, de quem é a culpa? Do Elon Musk, que é o dono da empresa. Sim, São os desenvolvedores que criaram o carro, mas aí era uma equipe de desenvolvedores. Quem vai ser o responsável? O responsável é a marca? O responsável seria o chefe dessa equipe de desenvolvedores? É muito complexo. Então, a gente não temos regras para isso ainda. E mesmo quando você fala da questão no direito de trazer a inteligência artificial para automatizar, para deixar mais rápido, tem-se a noção de que a máquina não vai ter a questão humana, como a gente estava trazendo, você já estava dizendo, que quando a gente fala de inteligência artificial, você vai dar os dados, né, o input para a máquina, então você entrega os dados, a partir daí é feita uma padronização desses dados e ela entrega uma saída, um output. Então, a máquina nunca cria algo novo, ela sempre vai predizer algo a partir daquilo que ela recebeu. Você pode explicar para ela como você deve fazer com os dados e tudo mais, mas ela sempre vai seguir aquele padrão. Tanto que a gente tem algumas questões de vieses, né, por conta disso. Que aí você tem uma universidade no Japão, que mostraram para a máquina, né, para a tecnologia, quem tinha sido a contratação dos últimos professores universitários, ela olhou, né, passaram os novos currículos, para a partir daqueles que foram selecionados, ela selecionar os novos professores. E ela selecionou só homens a partir disso. E aí, assim, a culpa é da máquina? Não, existia um viés. Então, só que aí você precisa, o ser humano, entrar e ajustar isso na máquina. E aí, questões éticas, né, de
por que que a máquina não pode na questão do direito? Você tem algumas coisas no direito que são né, assim, clássicos, né? A questão do bonde. Se o trem está desgovernado, ele pode ir para a direita ou para a esquerda. Se ele for para a direita, ele vai matar 3 pessoas. Se ele for para a esquerda, ele vai matar uma pessoa, mas essa pessoa é sua amiga. E aí, né, o dilema do bonde, para que lado iria a máquina? Se você passasse para uma inteligência artificial, ela não teria erro, né? Ela ia para aquele lado, queria matar menos pessoas e tudo mais. Ia ser, claro, uma coisa mais racional. Mas tem coisas que é do humano, mas você não pode fazer isso, porque aqui tem uma pessoa grávida, porque tem isso, porque tem aquilo. Então, se entende que nessas questões, algumas questões, e muitas, precisa da supervisão humana. Não tem só como você deixar para a máquina, inclusive por conta dessa questão dos vieses. Você falou aí, você sabe que o universo do direito, pelo menos em Londres, no Reino Unido, já está ameaçadíssimo pela IA, né? O 23%, enfim, do advogado médio já é suprido pela IA, inclusive na leitura dos processos, a rapidez, a entrega, enfim, né? Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso um pouco mais para frente. Agora, você tocou num ponto que é interessante sobre a participação do humano ainda, a questão orgânica. O Mia Couto, em entrevista a um jornal de Pernambuco, num evento, ele disse o seguinte, para mim, no caso, né, chamar essa tecnologia de inteligência artificial já é um erro, né? Ele fala para ele, né? Quer dizer, uma máquina não é inteligente. A inteligência implica sensibilidade, criatividade, imaginação, capacidade de sentir. Uma máquina é regida por uma lógica mecânica. Nós temos uma lógica orgânica. Somos feitos de coisas vivas, não de peças. Portanto, acho que há um limite aí que ficará bem evidente. 2 pontos. Nós não podemos ser substituídos. O que pensa sobre isso? Você acabou de falar sobre isso, só pode reforçar ainda a necessidade dessa presença humana, essa presença orgânica no que a IA pode desenvolver, enfim, pode entregar, né? Eu acredito, assim, quero reforçar, sim, alguns pontos. Primeiro, que, assim, algum tempo, pouco tempo atrás, estavam dizendo assim, você não vai ser substituído pela IA, mas você vai ser substituído por alguém que entende de IA. Não é tão simples assim, porque você vê até nas grandes empresas aí, no Google e tudo mais, que tiveram grandes layoffs por conta da IA. E aí, você acha que uma pessoa, um engenheiro do Google, não sabe IA? Sabe, mas a gente está vivendo esse momento que sim, vai diminuir os empregos. Pessoas vão ser cortadas, sim, por conta de IA. Então, e sim, você precisa aprender para ser mais rápido do que o seu concorrente, porque é que nem você hoje em dia, sei lá, não querer usar a internet, não faz sentido se todo mundo usa. Então, você vai precisar aprender para ficar mais rápido. E quando a gente pensa em IA, na verdade, a gente está pensando no modo capitalista. Então, se lá, antigamente, você tinha um artesão que passava por todas as etapas e fazia o sapato, cada vez mais no modo de vida, no sistema capitalista, a gente foi aperfeiçoando para cada vez ser mais rápido e aumentar os lucros. A IA faz parte desse processo, é mais um passo no sistema capitalista para aumentar, otimizar a produção e a gente entregar mais e mais rápido. Então, é a mesma coisa. E sim, assim, o que eu vejo, o que eu sinto é que a gente ainda vai precisar de profissionais, sim, de um nível médio para um nível alto, porque você vai ter que saber comandar, pedir para IA, mas aí os níveis mais baixos, pessoas sem formação, estagiários, infelizmente, e assim, e a gente vê, por exemplo, no audiovisual, que é o que a gente está discutindo aqui, que cada vez vai diminuir mais, porque você vai precisar de menos atores, você vai precisar de menos pessoas para fazer a tradução, você vai enxugar muito o quadro de pessoas. Essa é a realidade, não dá para dourar a pílula. Vai diminuir muito e a gente vai ter cada vez mais um trabalho ainda mais
explorado e precarizado, porque o que a gente vai precisar, que é o que estamos vendo, é esse trabalho invisível, que são as pessoas que vão precisar taguear os dados, que é o que vai fazer o input para a máquina. Sim, eu acredito que enxugar sim vai, não tem jeito. Dentro do possível aí, nessa caminhada, nesse aprendizado, nessa adaptação, como foi com tudo, com a fotografia, a gente falava aqui, o outro entrevistado falou sobre todos esses processos que foram surgindo, e na ideia de que no primeiro momento que ameaçava, mas não, foi apenas uma soma, uma adaptação, vamos ver como que isso se comporta. Você acha que esse medo, vamos assim colocar, não entre aspas, porque o escritor ele não deve colocar nada entre aspas, porque aspas implica insegurança, né? A gente deve dizer, você acha que esse nosso medo da IA é infundado? Eu digo isso, é infundado, eu digo isso porque Sócrates, né, o grande filósofo grego, ele não escreveu uma linha sequer, ele foi contra a escrita. Quando a escrita surgiu, ele teve ali um contato, quem escreveu muito foi Aristóteles, né, o discípulo dele, mas ele foi contra, porque ele dizia que isso era prejudicial ao processo mnemônico, ou seja, a capacidade dos estudantes, dos alunos guardarem, armazenarem, porque esse era o grande momento. Nós éramos a IA, né, de antigamente, armazenávamos as informações. Você acha que esse medo é infundado, já que a escrita, tanto, digamos, resistido aí pelo Sócrates, tanto evitada por ele, você acha que esse medo é infundado, já que a escrita tornou-se, enfim, uma ferramenta decisiva no processo de desenvolvimento humano? Não, Bom, claro, guardando as devidas proporções, né? A escrita é uma grande ferramenta. A IA é ali um complemento, é um resultado, um produto disso. Mas, enfim, né, guardando as devidas proporções, o que é que você acha? Esse medo é infundado ou ele tem aí um porquê? então, eu acho que a gente pode pegar aqui dessa uma questão da criatividade, se você me permitir, e aí depois a gente vai para a escrita, que tem tido Claro. muito essa discussão, né? Se a IA é criativa ou não. E eu já tive várias discussões com várias pessoas sobre isso, porque depende do que você entende como criatividade. Você fala teve toda aquela questão, aquele burburinho que teve do prêmio literário em relação ao desenho lá que fizeram do Frankenstein, que tinham feito com IA. E o que a IA faz, que aí até teve problemas de direitos autorais, exatamente porque ela amalgamou ali uma série de obras que existiam, que ela encontrou na internet, juntou tudo e fez uma outra obra. Então, se você olha que essa mistura que ela faz é criatividade, então podemos dizer que sim, a máquina é criativa, e nada mais que a nossa criatividade acaba sendo um pouco disso, né? Você procura referências e aí acaba desenvolvendo algo novo a partir disso, vamos dizer. Mas tem um teórico que eu gosto muito quando a gente fala de inteligência artificial, que é o Pasquinelli. E o Pasquinelli tem um texto dele, que é o Manifesto Nooscópio, que eu gosto muito, que aí toda vez que a discussão vai para esse lado, eu lembro desse texto dele, que tem algo que aí é do humano, que você estava perguntando da questão do humano, que, por exemplo, tem aqueles casos documentados que uma pessoa ia se matar e a outra pega e se joga, arrisca a própria vida, e ela mesma depois não sabe por quê, mas ela sentiu que ela precisava fazer aquilo. Ou a pessoa tem um ato que não condiz com nada da vida dela, não tinha como saber que ela ia fazer aquilo, foi completamente invisível não, imprevisível isso. E a máquina nunca vai ter essa capacidade, porque ela sempre vai no previsível, porque ela sempre vai analisar os dados e a partir desses dados ela vai encontrar um padrão para daí entregar esse output. Então, eu acredito que essa capacidade do novo, que talvez a gente possa entender como criatividade, eu acho que faz sentido isso que ele diz, a máquina não é capaz. E aí, pensando na escrita, inclusive, eu não sei se você lembra, eu fui sua aluna numa das suas oficinas de escrita, de criatividade. Claro. Para mim, eu
falo muito sobre IA, dou consultoria, dou aula de IA, então está incorporado no meu dia a dia. E para mim, ela tem funcionado muito como uma ferramenta, só que é diferente de um Google que você ficava lá perguntando tal. Você dialoga, ela é ela é conversacional. Então, eu vou entregando meu texto, pedindo melhoria, e aí eu vou numa conversa para desenvolver aquele texto. E eu faço mais rápido, mas eu não diria que aquele texto é da inteligência artificial. O texto é meu, porque ela não consegue escrever como eu escrevo. E mesmo as outras coisas que eu faço por inteligência artificial é da mesma forma, acaba sendo mais rápido, mas a autoria é minha, porque ela sozinha não chega nas mesmas coisas aonde eu chego. Entendi. Para montar essa, muito bom, muito bom. Para montar essa próxima pergunta, eu vou fazer uma indicação. Tem uma matéria muito boa na revista Piauí desse mês, do Ian Buruma, né? O nome da matéria é O Dilema. Ele pergunta, né, como subtítulo, como manter a decência vivendo em uma sociedade indecente. Eu digo, essa não é a minha pergunta, Eliana, mas aí eu já junto a pergunta, por quê? Porque isso tem a ver com a linha divisória muito tênue, não sei se você já está a par aí da informação, mas é uma pergunta hipersensível, por quê? Porque eu não sei se é possível traçar essa linha divisória, mas eu tenho que fazer essa pergunta porque é interessante para que os ouvintes possam ter aí pelo menos uma ideia de como isso funciona. Poderia traçar a diferença entre cerceamento à liberdade e mediação de conteúdo? Ou seja, de um lado estão os direitos garantidos pela Constituição, isso é fato, nós sabemos. Porém, do outro, atitudes permissivas. Aí, perante a lei, é possível traçar essa linha divisória ou ainda a coisa... Você falava em deepfakes, né? Enfim, as campanhas, ou seja, isso está fora do controle, né? Ao mesmo tempo que aí atrás todos esses recursos, esses benefícios, essas possibilidades, gera um mar né, de mar cinza, digamos assim, que pode, inclusive, já fez e poderá fazer ainda muito mais na contramão do que nós pensamos ser a evolução, né, ser um processo evolutivo. Quando a gente está falando de IA nesse sentido, vai muito no sentido também do paralelo que eu já tinha feito antes com a internet, que eu costumo dizer que eu sou pesquisadora da parte de fake news, que o problema não é a tecnologia, o problema somos nós. Então, sim, assim, não é a tecnologia. Se a gente desligasse a internet, assim, foi apenas um propagador. E a gente tem a mesma coisa agora com a inteligência artificial. É só um propagador. O problema é mas você concorda comigo que quanto mais avança a tecnologia, isso implica num poder, digamos, nas mãos de quem não tem boas intenções? Ou seja, se a gente tem apenas a lamparina para iluminar a nossa casa, e aí você tem más intenções, é uma coisa, mas você tem uma lâmpada elétrica, essas más intenções já... Você concorda comigo de que tudo bem, é a máquina, ou seja, não é a máquina, somos nós, mas o próprio criador do algoritmo disse que já não reconhece mais o algoritmo. Ou seja, o criador do Frankenstein não reconhece mais a criatura, né? Enfim, mas pode prosseguir. Tá, mas não, super entendo o seu ponto. E sim, mas acontece que não adianta desligar, não, então a gente vai desligar a internet, vamos parar tudo e tudo mais. Não, é a mesma coisa que a gente teve com publicidade para criança. Olha, não está dando certo isso, então vamos parar e vamos regular. Mesma coisa agora, olha, não pode mais celular na escola. Maravilha. A gente precisa ter regulação para a inteligência artificial, porque agora a gente sim, como você disse, a gente tem um poder ainda maior nas mãos, a gente consegue fazer vídeos, a gente está vendo aí Marisa Maiô e tudo mais, que antes você tinha assim aquela coisa, né, do eu preciso ver para crer, e agora você vê e agora? Porque antigamente, inclusive, eu dava curso para partidos políticos e tudo mais, de como reconhecer, como combater uma fake news. E agora, como é que você reconhece uma fake news?
tem até sistemas para você conseguir identificar se trata de uma deepfake, mas o estrago já foi feito até você reconhecer. As pessoas já vão ter repassado aquilo, já vão ter acreditado naquilo, já vai ter feito um estrago muito grande. Não adianta depois muito você, olha, isso daqui era falso. Então, o que a gente precisa? Precisa sim brigar por regulação, precisa brigar por regulação de rede social, que a gente não conseguiu até hoje, né? De todo esse poder que essas big techs têm sobre a gente, inclusive o poder psíquico que elas têm sobre a gente, né? Que aí toda a minha pesquisa de doutorado é sobre essa questão do quanto a gente é viciado nessas plataformas, e agora a gente está sendo viciado nessas bets. Então, sim, a gente precisa regular, porque não pode, assim, simplesmente ficar usando a tecnologia, e precisa de ter toda uma questão governamental por trás. Não dá para ser uma coisa de, olha, cada um por si, você tem que conseguir identificar, e também, quando a gente está falando de deepfake e tudo mais, passa muito por uma questão também da nossa educação, que no nosso modelo educacional no Brasil, a gente é ensinado a decorar, a gente não é ensinado a pensar, a analisar criticamente toda a informação que a gente recebe. Então, a gente vai ficar dependendo de agência de fact-checking para dizer no volume que vai ter cada vez maior, provavelmente, infelizmente, de deepfake, para eles dizerem que aquilo é falso. A gente tem que começar a aprender a analisar e criticar qualquer tipo de informação que a gente recebe, que seja uma informação jornalística. E, ao mesmo tempo, precisa cobrar a regulação dessas grandes empresas. Como é que vai ser? Tudo que tiver inteligência artificial vai ter um rótulo, sim. Hoje em dia, meio que cada um faz de um jeito. Tem que ter uma regulação, uma padronização. Certo. Eu separei muitas perguntas, mas eu não vou conseguir fazer todas. Tá. Infelizmente, devido ao nosso tempo, eu vou te fazer mais 3 perguntas, e faço questão de separar essa do Lucas Brossi, né, que é da sócio da Bain Company na América do Sul, que eu acho interessante, porque ele disse o seguinte, ele disse na Forbes, isso, a revista, né? Não se, aspas dele, tá? Não se trata de competir com a IA naquilo que ela faz bem, mas de fortalecer o que só o humano consegue entregar. Aí, 2 pontos, né? Visão estratégica, sensibilidade, criatividade e julgamento. Concorda com essa fala? Pergunto porque a lista de profissões ameaçadas pela IA é imensa. Segundo a consultoria da McKinsey Digital, 23% do trabalho atual do advogado médio, aquilo que eu falava, né, Liana, já pode ser substituído por sistemas inteligentes. Segundo a Deloitte, companhia de auditoria e consultoria empresarial, 100 mil empregos na área do direito serão eliminados até 2025 no Reino Unido. Eu coloco advogados, e ainda no Reino Unido, claro, o mundo está pequeno, mas eu defendo aí, eu penso na minha área de artista, de criação já, que, obviamente, que aí já entra uma questão mais abstrata, né, do abstrato do ser humano, mas que também nós já sofremos aí esses índices de ameaça. Você concorda que não é o caso de competir e que o humano tem aí a sua cota ainda? Aquilo que você respondeu, né, mas você pode, de repente, escolher um outro viés e eu te faço mais uma pergunta e depois a pergunta final. Tá bem, Tá bom? tá bem. Eu acredito que, como eu te disse, eu ainda vou nessa questão de que a sensibilidade, não só a sensibilidade, você conversando com o ChatGPT é assustador, porque ele aparenta, ele emula uma sensibilidade, embora a gente sabe que ele tem uma coisa de sempre querer te agradar. Mas, como eu disse, essa coisa da vivência do humano, de uma coisa impensada, de que isso é inerente, eu não acho que realmente a máquina consiga emular, consiga ainda reproduzir. Então, isso a gente continua tendo, ainda mais nesse lugar que você está colocando do artista. Agora, nas outras profissões, sim, nós estamos, sim, ameaçados. Então, o único meio que eu vejo é isso, que pessoas com formação, que vão cargos maiores, que vão ser essas pessoas que vão analisar, vão fazer o pedido para a IA, tem ainda uma sobrevida, mas vai ser enxugado muitos postos de trabalho, assim como você disse, várias tecnologias que vieram e nós tivemos que nos adaptar. Então,
eu acho que ainda existe espaço, sim, para o humano. A máquina ainda, como a gente falou, não chegou no lugar do cérebro humano, ela não consegue, então a gente ainda tem nesse lugar dessa sensibilidade, desse novo. Eu pesquisando, eu vi a lista e eu fiquei assustado. A lista de profissões ameaçadas, inclusive vou citar a frase aqui do Yuval Harari, né? Que ele criou um conceito, você deve conhecer muito bem, mas o que me espantou foi que uma profissão que está em alta e que era desvalorizada é a de cuidadora, né? Cuidadora e de cuidador, devido a esse processo todo da velhice, né? Das populações, enfim. O cuidador ele se destaca muito nesse movimento, nesse universo de IA, ou seja, uma participação humana, muito humana, né? O Yuval Harari, eles falam numa classe nova, que segundo eles são os inempregáveis, né? Que são pessoas que não serão apenas desempregadas, mas que não serão empregáveis no processo da IA. Eu vou te fazer a última pergunta, né? Se você quiser falar sobre esse conceito de inempregáveis aí do Yuval, pode falar também, mas já emenda essa pergunta. Nossa preocupação é mais um tempo, porque o tema é muito profundo, é muito bom, você desenrola muito bem a coisa aí, e a gente pode ir aqui até a madrugada se deixar, né? Então, se você quiser falar sobre o conceito de Yuval, beleza, mas, Eliana, antes de você ir, eu gostaria que você respondesse a pergunta que está no título desse episódio, que vem acompanhando a nossa campanha aqui do Pois é, Poesia, Arte no Plural, IA e Autoria. Me diz uma coisa, com a IA, o autor morre no final? Você já meio que respondeu, mas sei lá, de repente você vai dizer que ele morre. Por exemplo, um dos nossos convidados disse que ele morre agora, mas ele vai renascer no futuro. Né? Por quê? Porque é quando as coisas, acredito, pelo que eu entendi, que é quando as coisas estarão mais reguladas, né? Mais assentadas, e aí o autor terá o seu lugar. Eu confesso que, como artista, eu tenho muito medo dessa coisa do... Não é nem de não ter a questão do seu trabalho, do seu emprego, é mais essa necessidade humana. Nós, comprovadamente, precisamos do contato com as outras pessoas, né? Precisamos dessa relação, mas é mais isso. Eu não me imagino fazendo terapia com IA ou namorando com a IA, entende? Ou coisa parecida, mas enfim. Você acha que o autor morre no final ou não? Tá, falar primeiro da questão dos inempregáveis. A gente está de novo falando do modelo capitalista. Que o modelo capitalista ali, Marx já vai falar disso, que você precisa ter os desempregados exatamente para você conseguir baixar os salários e conseguir, né, ter um lucro. Então, sim, faz parte do modelo capitalista você ter essas pessoas inempregáveis. Então, o que fazer? A gente precisa correr atrás de formação. Infelizmente, é isso que eu tenho que dizer. Você precisa ter conhecimento, porque o conhecimento tácito das coisas, você vai pedir para ele criar uma música. Você tem lá uma ferramenta para isso, mas você precisa ter esse conhecimento de como é feita a música, senão não adianta, você nem sabe o que pedir, você não consegue entender, então você precisa ter esse conhecimento. Então ela pelo menos no momento ainda não substitui, você tem que ter esses conhecimentos prévios para pedir para ela. A questão quando você traz da questão de ter a experiência física, isso é uma discussão que está sendo muito interessante, inclusive quando a gente fala, né, eu transporto para a questão das fake news, que a gente tem o Saron do Itaú, que ele fala, quando a gente fala em inteligência artificial, do direito ao real. Por quê? Porque cada vez mais vai ficar, o que ele prevê, que a gente vai ficar nesse mundo da virtualidade. Você é um professor, você vai ter toda a formação ali feito por IA. Você é um aluno, vai ter tudo por IA. Então, se você não é um grande professor de uma grande faculdade, você cada vez mais vai ser tolhido dessa experiência do real, de ter a experiência física, a experiência ali concreta. E
aí o que isso vai trazer para as pessoas, para os alunos e tudo mais? De não ter essa experiência corpórea que você está trazendo. A gente não sabe. Provavelmente vai ser algo danoso, que nem a gente viu na pandemia, o quanto fez mal para a gente. E tudo isso, de novo, pensando em custo, porque é muito mais barato você criar ali pela IA. Então, temos essa questão, sim. O autor morre no final, eu vou entregar a coisa senhorinha da minha idade e vou falar da Odete Roitman, do autor morre no final, porque eu assisti o último capítulo, eu assisti a versão antiga. Não morre, né? Não morre. A autora morreu, porque foi um horror aquilo. As pessoas brincaram que ela escreveu pelo chat GPT. E se ela escreveu pelo chat GPT, ela escreveu sem ainda conversar com o chat GPT, que daí eu fiz. Porque ficou totalmente sem sentido a história. Totalmente sem sentido. Então, assim, se foi feito isso, eu não sei. Conseguiu bons números, né? Que é tudo que a gente pede nessa nossa era dos algoritmos. Foi sucesso a quantidade de merchants que fizeram, mas a história ficou uma droga. Então, nesse caso lá do Vale Tudo, eu acho que a autora morreu no final, porque a gente precisa de um autor. Ali mostrou o quanto a gente precisa de um autor. Ou seja, ele não morre, mas naquele caso ali morreu e a gente viu o quanto é danoso, se é que fizeram isso mesmo, terceirizaram a escrita. Foi um show de horror. Tá certo, querida, muito obrigado. Sim, a sua visão, ele permanece aí, pelo menos, na caminhada, né? Eu te agradeço, tá bom, Eliana? Te agradeço muito por aceitar o nosso convite, enfim, colaborar aqui com a gente com as informações. Sucesso aí nas tuas empreitadas, nas tuas aulas, enfim, na FAP, tá bom? E quem sabe, por aí, de repente, uma próxima, a gente já também retoma a conversa aqui e leva mais alguns temas aí complicados, delicados para frente, tá bom? Desenvolve aqui, tá certo, querida? Combinado. Obrigado, Obrigada viu? pelo convite. Pois é, poesia. Poesia.